Um herdeiro cruel, uma mãe agonizante e um pedido de água negado por pura vaidade. Ele achava que o dinheiro comprava tudo, até o silêncio da morte. Mas um homem de macacão azul surgiu no caminho, e o que ele revelou transformou o luxo em cinzas. O relógio de ouro no pulso de Enzo marcava exatamente 9 horas da noite naquela Curitiba fria e nublada. Ele estava diante do espelho da mansão, ajustando o nó de sua gravata de seda italiana com uma pressa que ignorava o mundo ao redor. O silêncio da casa era vasto, mas não era um silêncio de paz, e sim um vazio carregado de sombras e negligência. No fim do corredor escuro, um som fraco e arrastado quebrava a quietude. Era a voz de sua mãe, Dona Beatriz. Ela clamava por um simples copo de água, com a garganta seca pela febre que a consumia há dias. Enzo ouviu, mas o brilho das luzes da cidade em sua mente era mais forte que o lamento daquela que lhe deu a vida. Ele pensava apenas no camarote exclusivo que o esperava, nas garrafas de champanhe e nos risos falsos da elite. Mas, ao descer a escada de mármore, algo interrompeu seu ritmo frenético e arrogante. Sobre a mesa de carvalho da biblioteca, onde ele costumava contar seu dinheiro, havia um copo de água mineral. Enzo parou por um instante, atraído por algo estranho naquele objeto tão cotidiano e simples. Ao se aproximar, sentiu um frio que não vinha do vento sul que soprava lá fora. A água dentro do copo estava completamente congelada, mas não de forma comum. No centro do gelo, formava-se o desenho perfeito e detalhado de uma cruz, reluzindo sob a luz do lustre. O rapaz sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de que estava sendo observado por olhos invisíveis. O que poderia significar aquele sinal de gelo em uma noite de calor interno e pressa egoísta? Seria apenas uma coincidência ou o aviso de que o tempo da graça estava se esgotando? Na poltrona ao canto, mergulhada em uma penumbra suave, estava a figura de um homem que Enzo nunca vira. Ele vestia um macacão azul de jardineiro, simples, limpo e gasto pelo uso digno do trabalho. O estranho segurava uma tesoura de poda, limpando-a calmamente com um pano branco, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seus olhos eram profundos, de um castanho sereno que parecia ler os segredos mais sombrios da alma de Enzo. O jovem tentou gritar, tentou perguntar quem era aquele invasor em sua propriedade privada de luxo. No entanto, as palavras travaram em sua garganta, sufocadas por uma autoridade silenciosa que emanava do homem. O jardineiro não fazia ameaças. Ele apenas existia ali, ocupando o espaço com uma paz absoluta e desconcertante. O ar ao redor daquele homem parecia mais denso, como se a própria eternidade tivesse entrado na sala de estar. Enzo sentia o peso de sua própria futilidade diante daquela presença que não precisava de gritos para ser notada. O som rítmico do relógio de parede começou a desacelerar, cada batida ecoando como um martelo sobre a consciência. O jardineiro continuava sua tarefa silenciosa, ignorando a riqueza ostensiva da mansão que Enzo tanto prezava. Ele parecia um guardião de uma verdade que o jovem herdeiro tentava esconder sob camadas de orgulho. Será que este homem simples vê a sujeira que o ouro não consegue cobrir na alma humana? Do fundo do corredor, o sussurro de Dona Beatriz voltou a ecoar, chamando o nome do filho com uma agonia final. O jardineiro levantou levemente o olhar, não para Enzo, mas na direção do quarto onde a vida se esvaía. Houve um momento de tensão absoluta, onde o tempo parecia ter parado para que Enzo fizesse uma escolha. A sede da mãe e a presença do estranho formavam um julgamento mudo sobre o caráter do rapaz. Se você sente que a justiça de Deus muitas vezes chega de forma silenciosa e inesperada, curta este vídeo e se inscreva para acompanhar essa jornada. A presença ali não era mágica, era a própria verdade física batendo à porta de um coração de pedra. Enzo, porém, desviou o olhar, recusando-se a aceitar o chamado da compaixão que ardia diante dele. Ele apertou o passo, ignorando o homem no macacão azul e o copo de gelo sobre a mesa. Sua sede de poder e prazer era maior do que qualquer sinal divino que pudesse surgir no caminho. Ele saiu da mansão, batendo a porta pesada, deixando para trás o silêncio, a mãe e o jardineiro. Mal sabia ele que aquela noite seria o início de uma queda que nenhum dinheiro poderia evitar. Você já sentiu que Deus lhe enviou um sinal,
e você preferiu ignorar para seguir seu próprio caminho? 3 anos se passaram como um sopro gelado que carrega as folhas secas pelo asfalto de Curitiba. Enzo agora não era mais o príncipe das festas exclusivas, mas um fantasma vagando pelas bordas de uma sociedade que o cuspiu sem piedade. Ele estava sentado no meio-fio de uma rua suja, em uma das favelas mais precárias da cidade, onde o cheiro de esgoto se misturava ao desespero. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por trapos rasgados e encardidos, que mal o protegiam da umidade que subia do solo. O olhar, antes carregado de um orgulho cego, agora estava perdido nas luzes distantes dos prédios de luxo. Aquelas luzes pareciam estrelas inalcançáveis de um universo que um dia ele acreditou possuir por direito. Ele segurava uma garrafa plástica vazia e amassada, um símbolo cruel da sede que agora devorava não apenas sua garganta, mas sua própria alma. O silêncio do abandono era um peso esmagador sobre seus ombros, mais pesado do que qualquer joia que já ostentou. De repente, a escuridão daquela rua sem saída foi suavizada por um feixe de luz amarelado e constante. Enzo sentiu uma presença ao seu lado, um calor humano que ele não experimentava há meses de solidão absoluta. Era o mesmo homem de macacão azul, o jardineiro daquela noite fatídica na mansão, segurando agora uma lanterna simples de metal. Sem dizer uma única palavra de julgamento ou desprezo, o estranho sentou-se ao lado de Enzo no concreto frio e úmido. Não havia no rosto daquele homem nenhuma expressão de triunfo pela queda do rapaz, apenas uma compaixão que doía mais do que qualquer insulto. O jardineiro colocou a lanterna no chão, iluminando as mãos trêmulas e sujas do jovem que um dia teve tudo. Enzo sentiu que sua respiração falhava, como se o ar estivesse impregnado de uma verdade que ele tentou enterrar por 3 longos anos de fuga. A sede que você sente agora, Enzo, é exatamente a mesma que ela sentiu naquela noite de 14 de março. A voz do estranho ecoou como um trovão suave dentro do peito do jovem, vibrando em cada osso e em cada arrependimento escondido. Enzo sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, pois ele nunca havia dito a ninguém a data exata da morte de sua mãe. O homem mencionou, com uma precisão assustadora, o valor de R$ 450 que Enzo gastou em champanhe naquela mesma noite. Cada centavo gasto em vaidade era agora uma gota de fogo em sua memória, um peso que ele não conseguia mais carregar sozinho. O jardineiro falava de detalhes que ninguém mais poderia saber, revelando que a justiça divina observa até os gastos mais secretos do egoísmo humano. Se você acredita que nenhum ato de desamor passa despercebido aos olhos de Deus e que a verdade sempre encontra um caminho para nos transformar, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias de despertar espiritual. Enzo tentou abrir a boca para pedir perdão, para gritar sua dor, ou para perguntar como aquele homem sabia tanto sobre seu passado sombrio. No entanto, as palavras novamente não saíram, sufocadas pelo choro que finalmente rompeu a represa de seu orgulho ferido. Antes que o jovem pudesse formular qualquer explicação ou desculpa esfarrapada, o jardineiro levantou-se com uma agilidade silenciosa e digna. Ele deixou a lanterna acesa ao lado de Enzo, um pequeno farol de esperança em meio ao lixo e às sombras da favela. O homem caminhou calmamente em direção à escuridão da esquina, sem olhar para trás, desaparecendo antes que Enzo pudesse sequer ver sua silhueta sumir. O jovem ficou ali, sozinho com a luz da lanterna e o eco de suas próprias falhas ressoando no silêncio da noite paranaense. A história agora retrocede para os dias em que Enzo ainda caminhava sobre tapetes caros, ignorando o chão que pisava. Ele via a dedicação incansável de sua mãe, Dona Beatriz, como um fardo, uma barreira para sua liberdade desenfreada e sem propósito. Enquanto ela trabalhava 12 horas por dia gerenciando os negócios da família para garantir que ele nunca soubesse o que era a falta, Enzo tramava festas. Ele gastava fortunas em eventos clandestinos e cercava-se de pessoas que amavam seu dinheiro, mas desprezavam sua essência. Beatriz tossia nos corredores, escondendo o lenço manchado de sangue. Mas Enzo estava ocupado demais escolhendo a cor de seu próximo carro esporte. Ele via os sinais de colapso na saúde da mãe, mas sua mente estava anestesiada por uma arrogância que o fazia se sentir intocável. O grande vilão dessa fase não era apenas o ego de Enzo, mas seu amigo e sócio de negócios, Gustavo,
um homem de sorrisos largos e intenções venenosas. Gustavo era o sussurro constante no ouvido de Enzo, alimentando a ideia de que Dona Beatriz era uma controladora que impedia seu crescimento. Ele incentivava o jovem a ver a mãe como uma inimiga de sua autonomia, criando um abismo de ressentimento onde deveria haver gratidão. Durante um luxuoso jantar beneficente, o mesmo jardineiro apareceu rapidamente servindo vinho, observando em silêncio o contraste entre as joias de Enzo e a palidez de Beatriz. O rapaz ostentava um relógio novo de 20 mil reais, enquanto ignorava os pedidos da mãe para que ele a levasse para casa porque ela não se sentia bem. A frieza de Enzo era como um metal que se endurecia a cada dia, tornando-o cego para o amor que sustentava sua vida de privilégios. Pequenos gestos de crueldade tornaram-se rotina na vida de Enzo, como o dia em que ele se recusou a acompanhar Beatriz ao médico. Ele alegou que não poderia perder um ensaio fotográfico para uma revista de moda local, deixando a mãe ir sozinha em um táxi, cambaleante. O jardineiro, que sempre parecia estar presente nos momentos de maior desamor, observava tudo do pátio da mansão, podando as roseiras que Beatriz tanto amava. Cada tesourada nas plantas parecia um aviso de que algo estava sendo cortado na raiz daquela família. Uma poda necessária, mas dolorosa. Enzo achava que o mundo girava em torno de seus caprichos, sem perceber que a estrutura de sua vida estava sendo corroída por dentro. Ele não sabia que a sede que ele negava à mãe um dia voltaria para cobrar cada gota de indiferença plantada no deserto de seu coração. A noite da maior festa do ano chegou como um furacão de vaidade sobre Porto Alegre, iluminando o centro da cidade com luzes artificiais que tentavam esconder a escuridão das almas. Enzo estava no auge de sua arrogância, vestindo um terno que custava o salário anual de muitos de seus empregados, sentindo-se o dono do destino. O clube exclusivo, decorado com mármore e cristais, era o palco onde ele esperava ser coroado como o herdeiro mais influente da região. No entanto, enquanto ele ajustava as abotoaduras de prata em frente ao espelho, o som do seu celular não parava de vibrar com mensagens urgentes. Eram avisos da mansão, alertas de que o tempo de Dona Beatriz estava se esgotando como a areia em uma ampulheta quebrada. Ele olhou para a tela e sentiu um breve incômodo, uma pontada de culpa que logo foi sufocada pelo desejo de ser aplaudido pela multidão vazia que o esperava. Dona Beatriz, pálida como o papel e consumida por uma febre que parecia queimar seus últimos fios de vida, estava deitada em seu leito de agonia. A voz dela era apenas um sopro falho, uma súplica que mal atravessava as paredes do quarto luxuoso que se tornara sua prisão. Meu filho, por favor, me dê apenas um copo de água. Eu não consigo levantar, implorou ela quando Enzo entrou no quarto para se despedir. Ele não se aproximou da cama, mantendo uma distância segura para não amarrotar seu terno caro ou se contaminar com a tristeza daquele ambiente. Olhou para o relógio de ouro e respondeu com uma frieza que congelaria o sol. As enfermeiras chegarão em 20 minutos, mamãe. Eu tenho um compromisso inadiável agora. Ele saiu do quarto sem um beijo, sem um toque, sem olhar para trás, deixando para trás o som de uma respiração que lutava contra o vácuo. Na saída do condomínio, a chuva começou a cair de forma pesada e repentina, lavando as ruas, mas não a consciência do jovem motorista. Ao passar pelo grande portão de ferro, ele viu a figura do jardineiro parada sob o temporal, sem guarda-chuva ou proteção. O homem de macacão azul segurava uma jarra de barro com as duas mãos, oferecendo-a em silêncio na direção do carro de luxo. Enzo, irritado com a presença daquele homem que parecia persegui-lo com seu olhar de paz, acelerou seu motor potente. As rodas grandes jogaram uma onda de água suja da poça diretamente sobre as roupas do jardineiro, mas o homem nem sequer piscou ou recuou. Ele permaneceu ali, imóvel, como uma estátua de justiça em meio à tempestade, enquanto Enzo sumia na neblina em direção ao seu reino de futilidade. Ao chegar no clube, Enzo foi recebido com gritos de euforia e taças de espumante que transbordavam como sua própria soberba. Ele era celebrado por todos como o rei da noite, rodeado por Gustavo e outros que se alimentavam de sua herança e de sua cegueira. Enquanto a música alta batia no ritmo de seu coração endurecido, em algum lugar da mansão silenciosa, Dona Beatriz dava seu último suspiro em absoluta solidão.
Ela morreu com os lábios rachados pela sede, sem que uma única gota de água molhasse sua boca nos momentos finais de sua jornada terrena. O contraste era brutal. O filho se afogava em bebida cara enquanto a mãe perecia pela falta do elemento mais básico da criação. Se você sente que o mundo muitas vezes valoriza o brilho falso enquanto ignora o valor sagrado da família e da compaixão, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta lição de vida. O castigo não tardou a chegar, e ele veio de forma avassaladora, desmoronando a estrutura de vidro em que Enzo vivia com a força de um terremoto. Poucos dias após o enterro frio e rápido da mãe, o advogado da família convocou uma reunião de emergência que mudaria tudo. Descobriu-se que Gustavo, o amigo inseparável, havia desviado todo o patrimônio da família através de documentos que Enzo assinou sem ler durante as madrugadas de festa. Cada assinatura dada sob o efeito da euforia era uma sentença de pobreza, que o jovem herdeiro escreveu com as próprias mãos. As contas foram bloqueadas, as propriedades confiscadas e o nome da família arrastado pela lama dos escândalos financeiros que estampavam os jornais. Em menos de 6 meses, o jovem que desprezava o jardineiro perdeu a mansão, os carros esporte e até o direito de andar de cabeça erguida. Ele foi processado por negligência familiar, pois as enfermeiras que ele disse que chegariam em 20 minutos, na verdade, nunca foram contratadas por ele naquela noite. A verdade sobre a morte solitária de Dona Beatriz veio a público, tornando Enzo um pária social que ninguém desejava ajudar ou ser visto ao lado. Aqueles que antes o chamavam de rei, agora mudavam de calçada para não ter que cumprimentar o homem que deixou a própria mãe morrer de sede. O isolamento foi sua primeira prisão, uma cela feita de olhares de desprezo e portas que se fechavam com um estrondo de metal. Ele tentou buscar auxílio com os antigos sócios e com as mulheres que diziam amá-lo, mas encontrou apenas o vazio e a indiferença que ele mesmo semeou. Um por um, seus amigos desapareceram, alegando que não podiam se associar a alguém com uma reputação tão manchada e sem recursos. Enzo acabou morando em um abrigo municipal, dormindo em uma cama de ferro e comendo o pão da humilhação que ele nunca imaginou provar. Em uma noite de desespero total, ele conseguiu uma bicicleta emprestada para trabalhar como entregador de comida, sua última esperança de sobrevivência. No entanto, sua bicicleta foi roubada no primeiro dia, logo após sua primeira entrega, deixando-o sentado na calçada, sem saída e sem qualquer esperança humana. Foi nesse ápice do vazio, quando a última porta da ajuda terrena se trancou, que a visita do estranho no meio-fio aconteceu, conforme vimos anteriormente. A queda de Enzo não foi apenas financeira, foi o desnudamento completo de uma alma que precisava ser quebrada para que pudesse finalmente ser curada. Ele agora entendia que o luxo era uma ilusão e que a verdadeira riqueza estava na jarra de barro que ele desprezou sob a chuva. A sede que ele sentia naquela rua escura era o início de uma transformação que exigiria dele cada gota de orgulho restante. O jardineiro não veio para puni-lo, pois o pecado de Enzo já era seu próprio carrasco. Ele veio para mostrar que, mesmo no deserto, existe uma fonte que nunca seca. Na solidão do seu pequeno quarto alugado em uma pensão barata no subúrbio de Porto Alegre, Enzo começou a refletir profundamente sobre as palavras do homem do macacão azul. O espaço era minúsculo, com paredes descascadas que pareciam fechar-se sobre ele. Mas havia algo diferente naquela noite de silêncio absoluto. Ele olhava fixamente para a lanterna que o estranho jardineiro havia deixado no meio-fio da favela e que ele carregou consigo como se fosse seu único tesouro. De forma inexplicável, Enzo percebeu que a lanterna não usava pilhas, baterias ou qualquer fiação, mas continuava iluminando o ambiente com uma luz constante, quente e acolhedora. Não era uma luz que feria os olhos, mas uma claridade que parecia penetrar nas camadas mais escuras de sua memória, revelando cada erro cometido. Pela primeira vez em 30 anos de existência, ele não sentiu raiva de Gustavo pela traição ou do destino pela pobreza extrema que o atingira. O ódio que antes fervia em seu sangue foi substituído por uma dor aguda e profunda, um arrependimento que brotava do centro de sua alma pelo que fizera com sua mãe. Ele lembrou-se do rosto pálido de Dona Beatriz e daquela súplica final por um copo de água que ele negara com tamanha crueldade e soberba.
Enzo caiu de joelhos no chão de madeira rangente da pensão, cobrindo o rosto com as mãos calejadas pelo trabalho braçal, que agora era sua rotina. Ele chorou copiosamente até o amanhecer, lágrimas que não eram de pena de si mesmo, mas de um pedido de perdão que ele não sabia se merecia receber. Cada soluço parecia lavar um pouco daquela crosta de orgulho que o impedira de ser um filho minimamente humano. Ele percebeu que a verdadeira sede não era a da garganta, mas a sede de uma consciência que passou anos no deserto do egoísmo. A luz da lanterna permanecia ali, como uma testemunha silenciosa de que, mesmo na ruína total, o homem nunca está verdadeiramente sozinho se decidir olhar para a verdade. Se você sente que o arrependimento sincero é o primeiro passo para uma verdadeira reconstrução espiritual e que Deus sempre deixa uma luz acesa para quem deseja voltar, curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando o sol começou a despontar no horizonte cinzento da cidade, Enzo tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua existência miserável. Ele decidiu que, a partir daquele momento, se tivesse apenas R$ 1 em seu bolso, usaria esse valor para ajudar alguém que estivesse em situação pior que a sua. Ele não esperaria ter muito para ser generoso, pois entendeu que a generosidade nasce da escassez e não da abundância que o cegou no passado. Sem que ninguém pedisse, ele começou a frequentar a pequena igreja local, não para pedir milagres financeiros, mas para oferecer seu trabalho. Ele começou a limpar voluntariamente o pátio da igreja, varrendo as folhas secas e cuidando dos canteiros abandonados, sem pedir um único centavo em troca. O silêncio do pátio agora não era mais assustador ou solitário, mas um espaço sagrado, onde ele conseguia ouvir a própria consciência pedindo reconstrução, através do serviço humilde. O trabalho físico pesado trazia para Enzo uma paz que as festas luxuosas e as drogas sociais nunca foram capazes de proporcionar em seus anos de herdeiro. Ele olhava para as próprias mãos, agora com calos e marcas de terra, e sentia uma dignidade que o relógio de R$ 20.000 jamais lhe deu. Cada planta que ele regava era uma forma de pedir desculpas à memória da mãe, como se cada gota de água depositada na terra fosse um tributo ao que ele negou a Dona Beatriz. Ele trabalhava de sol a sol, ignorando o cansaço, encontrando alegria no simples fato de ser útil para uma comunidade que ele antes desprezava. O jardineiro de macacão azul não apareceu fisicamente naqueles dias, mas Enzo sentia sua presença em cada brisa suave que soprava enquanto ele cuidava das flores. Ele estava aprendendo que a vida se reconstrói nos pequenos gestos, nas decisões cotidianas de não ser mais o mesmo homem frio de outrora. Os moradores do bairro começaram a notar a mudança naquele homem, que antes parecia um fantasma amargo e que agora trabalhava com um sorriso discreto e resiliente. Enzo não contava sua história de queda para ninguém, preferindo que suas ações falassem mais alto do que suas antigas glórias perdidas. Ele dividia seu pouco alimento com os cães de rua e ajudava os idosos a carregar sacolas pesadas, tornando-se uma presença luminosa em meio à pobreza do subúrbio. Ele descobriu que a verdadeira liberdade não estava em fazer o que queria, mas em ter a força para fazer o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. A lanterna em seu quarto continuava acesa, um lembrete constante de que o caminho da reparação é longo, mas iluminado por uma graça que não exige nada além de um coração disposto. Enzo estava finalmente deixando de ser um herdeiro de papel para se tornar um homem de verdade, forjado no fogo da provação e na água do arrependimento. Pequenos milagres começaram a acontecer de forma encadeada, como se as engrenagens do universo tivessem sido lubrificadas por uma mão invisível e bondosa. O dono da pequena igreja, o padre Ricardo, um homem de mãos grossas e coração vasto, observava Enzo há semanas trabalhando em silêncio absoluto sob o sol escaldante de Porto Alegre. Impressionado com a dedicação daquele homem que nunca reclamava e que parecia carregar uma dor sagrada nos olhos, o padre chamou-o para uma conversa após a missa de domingo. Ele ofereceu a Enzo não apenas a continuação do trabalho, mas um pequeno quarto nos fundos da paróquia e um salário modesto, porém honesto, para que ele cuidasse oficialmente do jardim e da manutenção. Pela primeira vez em anos, Enzo teve um teto que não cheirava a desespero e um pão que não tinha o gosto amargo da caridade alheia. Ele sentiu que a vida, aos poucos, estava deixando de ser um castigo para se tornar uma oportunidade de reparação.
Em um sábado ensolarado, enquanto cavava a terra para plantar novas mudas de azaleias perto do muro antigo da igreja, a pá de Enzo atingiu algo sólido e metálico. Com cuidado e uma curiosidade que fazia seu coração bater mais forte, ele desenterrou uma pequena caixa de metal oxidada pelo tempo. Ao abri-la, suas mãos começaram a tremer violentamente e as lágrimas inundaram seus olhos instantaneamente. Dentro daquela caixa estava uma antiga coleção de joias de sua mãe, Dona Beatriz, que ele acreditava piamente ter sido leiloada para pagar as dívidas deixadas pela fraude de Gustavo. Mas o tesouro real não eram as pedras preciosas, e sim um fundo falso na caixa que continha documentos originais, contratos e confissões assinadas. Ali estavam as provas irrefutáveis de que Gustavo havia manipulado as assinaturas de Enzo e desviado o patrimônio da família através de laranjas e contas no exterior. Aquelas evidências eram o grito de justiça que Dona Beatriz havia guardado em segredo, como se soubesse que um dia o filho precisaria de um caminho de volta. Enzo abraçou a caixa de metal contra o peito, sentindo o cheiro de terra e a presença espiritual da mãe naquele jardim sagrado. Ele percebeu que Deus não apenas o havia quebrado para moldá-lo de novo, mas também guardado os instrumentos da sua restauração em um lugar onde só a humildade poderia alcançar. Ele não encontrou o tesouro quando estava no topo da mansão, mas sim quando estava de joelhos na terra, servindo ao próximo. A justiça divina não tem pressa. Ela aguarda o momento exato em que o coração está pronto para receber a bênção, sem se perder novamente no orgulho. Se você acredita que Deus prepara o caminho da justiça nos mínimos detalhes e que nada fica escondido aos olhos do Criador, curta este vídeo e inscreva-se no canal para testemunhar a virada desta história. Com os documentos em mãos, Enzo procurou um advogado que frequentava a paróquia, o Dr. Marcelo, um homem conhecido por sua integridade e por defender causas sociais. Ao ouvir a história de Enzo e ver a robustez das provas encontradas no jardim, o advogado aceitou trabalhar no caso imediatamente. Marcelo não pediu honorários em dinheiro, mas propôs que Enzo pagasse o serviço através de trabalhos comunitários contínuos na paróquia, algo que o jovem aceitou com profunda gratidão. Cada coincidência que surgia parecia uma peça de um quebra-cabeça montado por mãos invisíveis, guiando Enzo de volta à verdade que lhe fora roubada. Testemunhas que antes tinham medo de falar contra Gustavo começaram a aparecer, encorajadas pela mudança radical na postura de Enzo. As provas contra o antigo sócio surgiam de lugares inesperados, como se o véu da mentira estivesse sendo rasgado por uma força superior e imparável. Registros bancários antigos foram recuperados e funcionários que haviam sido demitidos injustamente por Gustavo decidiram depor a favor da verdade. Enzo observava tudo com uma serenidade que ele mesmo desconhecia, sem o desejo ardente de vingança que costumava consumir sua alma no passado. Ele não buscava mais o luxo ostensivo, os carros rápidos ou o reconhecimento vazio das elites que o abandonaram no momento da queda. Sua única busca agora era pela reparação do seu caráter perante a memória de sua mãe e pela paz que vira no olhar daquele jardineiro misterioso. Ele passava as noites estudando os processos com o Dr. Marcelo, mas nunca deixava de lado suas tarefas no jardim da igreja, que agora florescia como nunca antes. Enzo descobriu que o trabalho manual o mantinha conectado com a realidade e impedia que a antiga arrogância tentasse brotar novamente em seu peito. Ele cuidava de cada flor como se cuidasse da própria alma, regando-as com a paciência de quem aprendeu que tudo tem seu tempo sob o céu. A lanterna deixada pelo jardineiro continuava a brilhar em seu pequeno quarto, lembrando-o de que a luz da verdade é a única que pode dissipar as trevas da injustiça. Ele estava pronto para enfrentar o passado, não com a espada da raiva, mas com o escudo de uma consciência que finalmente encontrara o seu porto seguro. O dia do julgamento final chegou como uma manhã densa, carregada de uma eletricidade que parecia suspensa no ar de Porto Alegre. Enzo caminhava em direção ao tribunal com uma postura que ninguém reconheceria nos tempos de sua arrogância vazia. Ele não usava mais ternos de grife ou perfumes caros que anunciavam sua chegada antes de suas palavras. Vestia uma camisa simples de algodão claro, calças de sarja e sapatos limpos, mas gastos pelo uso no jardim da paróquia. Suas mãos, agora calejadas e com marcas de quem lida com a terra e com a vida real,
Seguravam com firmeza a maleta de documentos. Ao seu lado, o Dr. Marcelo caminhava com a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa de ornamentos para brilhar. Enzo sentia um frio no estômago, mas não era o medo da derrota, e sim o peso da responsabilidade de honrar a memória de sua mãe. Ele sabia que aquele tribunal não seria apenas um lugar de leis humanas, mas o cenário de uma prestação de contas espiritual. Ao entrar na sala de audiências, o contraste foi imediato e visceral, como um choque entre dois mundos que não podem mais coexistir. Gustavo estava lá, sentado à mesa da defesa com um terno que brilhava sob as luzes frias do teto, cercado por advogados caros e sorrisos cínicos. Ele mantinha a mesma expressão de superioridade que usava nas festas, olhando para Enzo com um desprezo que tentava esconder sua crescente inquietação. O ex-sócio cochichava algo no ouvido de seu defensor principal, rindo baixo como se tudo aquilo fosse apenas um inconveniente passageiro em sua trajetória de fraudes. Enzo, porém, não desviou o olhar, nem permitiu que o ódio antigo brotasse em seu peito como uma erva daninha. Ele sentou-se em seu lugar, respirou fundo e sentiu uma paz estranha, uma calma que vinha de saber que sua sede agora era de justiça, não de vingança. O juiz deu início à sessão, e a leitura das acusações ecoou pelas paredes altas da sala, trazendo à tona cada detalhe sórdido da traição de Gustavo. O Dr. Marcelo apresentou as provas encontradas na caixa de joias de Dona Beatriz, expondo os documentos que revelavam a manipulação sistemática das assinaturas de Enzo. À medida que os papéis passavam de mão em mão, o sorriso de Gustavo começava a murchar, transformando-se em uma máscara de tensão e suor frio. Testemunhas que antes se calavam por medo de represálias entraram uma a uma, relatando como o réu havia desviado fundos para contas fantasmas enquanto Beatriz adoecia. O ambiente tornava-se cada vez mais pesado, como se a verdade estivesse ganhando corpo e ocupando todo o espaço disponível, sufocando as mentiras que sustentavam o império de Gustavo. No auge do depoimento de uma antiga secretária, que chorava ao descrever como fora coagida a mentir, a porta do fundo do tribunal abriu-se sem fazer barulho. Um homem de macacão azul, com uma postura simples e olhos que pareciam carregar a luz do amanhecer, entrou e sentou-se no último banco. Enzo sentiu um calor súbito no coração ao reconhecer o jardineiro, que agora observava tudo em silêncio absoluto, apenas com sua presença. Ninguém mais parecia notar aquele homem comum, mas sua chegada mudou a atmosfera da sala, trazendo uma clareza que tornava as defesas de Gustavo patéticas e vazias. O réu tentou levantar-se para protestar, mas suas pernas fraquejaram, e ele caiu de volta na cadeira, como se o peso de seus crimes tivesse se tornado subitamente insuportável. Se você acredita que a verdade tem uma força que nenhum dinheiro ou influência pode calar, e que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho para que a justiça prevaleça, deixe seu like e inscreva-se no canal. A estratégia de defesa de Gustavo começou a ruir como um castelo de areia diante de uma maré imparável de evidências físicas e testemunhais. Ele tentou culpar Enzo, alegando que o jovem era um viciado irresponsável que havia gastado tudo em festas. Mas os registros financeiros mostravam o contrário. Ficou provado que Enzo fora induzido ao erro e que sua negligência familiar fora alimentada pelas falsas informações que Gustavo lhe passava sobre a saúde da mãe. O momento mais dramático foi quando o Dr. Marcelo leu uma carta manuscrita de Dona Beatriz, encontrada no fundo falso da caixa, onde ela perdoava o filho antecipadamente. Ela escrevera que sabia que o ouro havia cegado Enzo, mas que confiava que a dor um dia abriria seus olhos para a luz da verdade. Gustavo, vendo que sua rede de proteção havia desaparecido, começou a ter um colapso emocional diante de todos os presentes no tribunal. Ele começou a gritar, acusando seus próprios advogados e tentando fugir da sala, mas foi contido pelos seguranças, enquanto sua máscara de sucesso caía por terra. Suas mãos tremiam e ele gaguejava, incapaz de manter a narrativa coerente que havia construído com tanto esforço e maldade. Enzo observava a cena com uma compaixão profunda, percebendo que Gustavo era prisioneiro de sua própria ganância, muito mais do que Enzo jamais fora de sua pobreza. A queda do antagonista não trazia alegria a Enzo, apenas a confirmação de que o mal carrega em si a semente de sua própria destruição final. O juiz proferiu a sentença em meio a um silêncio sepulcral, condenando Gustavo à prisão
e a reparação total dos danos causados ao patrimônio da família de Enzo. Além disso, as investigações revelaram crimes de lavagem de dinheiro que ligavam Gustavo a redes criminosas muito maiores, selando seu destino por muitos anos. Enzo recuperou o direito legal sobre a mansão e os bens restantes, mas sua reação não foi de euforia ou comemoração mundana. Ele se levantou, caminhou até o banco onde o jardineiro estava sentado, mas o homem já não estava mais lá, deixando apenas um leve perfume de terra molhada e flores frescas no ar. O tribunal estava vazio de mentiras, e o coração de Enzo estava, pela primeira vez, verdadeiramente cheio de um propósito que transcendia o ouro. Ao sair do tribunal, Enzo parou nos degraus de pedra e olhou para o céu de Porto Alegre, sentindo o sol aquecer seu rosto de uma maneira nova. Ele sabia que o dinheiro recuperado não traria Dona Beatriz de volta, nem apagaria as cicatrizes de sua negligência passada. No entanto, ele agora possuía algo que nenhum valor monetário poderia comprar: a paz de quem enfrentou o próprio deserto e encontrou a fonte da vida. Ele não era mais o herdeiro mimado ou o mendigo desesperado, mas um homem que entendera que a justiça é um processo de cura, não de punição. Enzo caminhou em direção ao seu novo futuro, carregando a lição de que o jardineiro nunca o deixou sozinho, agindo no silêncio para que a verdade florescesse no tempo certo. A transformação de Enzo era agora visível para qualquer um que cruzasse seu caminho nas ruas da cidade que um dia o desprezou. Ele não voltou para a vida de festas, mas usou os recursos recuperados para quitar as dívidas da paróquia e ajudar os desabrigados que conhecera em seu tempo de abrigo. Ele entendia que sua riqueza agora era um instrumento de serviço, uma ferramenta para evitar que outros sofressem a sede que ele e sua mãe conheceram. O julgamento no tribunal fora apenas a formalização de uma vitória que já havia ocorrido dentro de sua alma no jardim da igreja. A justiça fora feita. As estruturas nefastas de Gustavo haviam caído pela força da verdade, e um novo homem estava pronto para semear o bem. Enzo não retornou para a vida de luxo vazio que quase destruiu sua alma, embora tivesse recuperado parte da fortuna que Gustavo tentara roubar. Ele olhava para a antiga mansão da família, não como um palácio de prazeres, mas como um monumento ao arrependimento e à possibilidade de redenção. Em vez de reabrir os salões para festas exclusivas, ele tomou uma decisão que chocou os antigos conhecidos da alta sociedade curitibana. Enzo decidiu transformar a imensa propriedade em uma casa de cuidados paliativos, dedicada exclusivamente a idosos solitários e pessoas em fase terminal que não tinham ninguém por si. Ele queria que aquele lugar, onde sua mãe morreu em abandono, se tornasse o refúgio mais acolhedor da cidade. O projeto não visava lucro, mas sim a reparação de uma dívida que ele sabia que nunca poderia pagar totalmente aos homens, apenas a Deus. A reforma da mansão foi feita de forma minuciosa, com Enzo acompanhando cada detalhe do trabalho, muitas vezes com as mãos na massa ao lado dos operários. Ele não era mais o patrão que dava ordens de longe, mas o primeiro a chegar e o último a sair, garantindo que cada quarto fosse iluminado e sereno. No centro do jardim, onde antes havia apenas ostentação, ele plantou uma horta comunitária e instalou diversas fontes de água cristalina que jorravam dia e noite. Ele queria que o som da água fosse a primeira coisa que os pacientes ouvissem ao acordar, um lembrete constante de que a sede nunca mais seria ignorada naquele endereço. O objeto símbolo de sua jornada, a lanterna deixada pelo jardineiro, agora ocupava um lugar de destaque no hall de entrada, iluminando o caminho de todos que entravam. A inauguração da Casa Beatriz foi um evento simples, sem fotógrafos de colunas sociais ou discursos políticos inflamados. Enzo estava no jardim, vestindo seu habitual macacão de trabalho, quando sentiu que o momento de maior paz finalmente havia chegado. Ele sentou-se em um banco de madeira sob a sombra de uma grande paineira, observando os primeiros moradores serem instalados com carinho pela equipe de enfermeiros. O silêncio da tarde era interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelo murmúrio das fontes, criando uma atmosfera de santuário. De repente, ele olhou para o lado e encontrou, sobre o banco onde costumava sentar para refletir, um copo de água cristalina e uma tesoura de poda perfeitamente limpa. Não havia ninguém por perto, mas Enzo sorriu com os olhos úmidos,
sabendo que o jardineiro invisível aprovava o novo florescer daquele lugar. Se você sente que a verdadeira grandeza de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele transforma para o bem do próximo através do arrependimento, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Gustavo, por outro lado, enfrentava o colapso de suas próprias ilusões dentro de uma cela fria, onde o brilho do ouro não podia alcançá-lo. Arruinado pelas dívidas de jogo e pelo peso das provas que Enzo e o Dr. Marcelo apresentaram, ele viu seu mundo de mentiras desmoronar por completo. Não houve violência no processo, apenas a força da verdade que, ao vir à luz, destruiu as estruturas nefastas que ele havia construído sobre a dor alheia. A queda de Gustavo foi natural e inevitável, como uma árvore sem raízes que cai diante do primeiro vento forte da justiça. Enzo não sentia triunfo ao saber do destino do antigo sócio, apenas uma tristeza profunda por alguém que escolheu a escuridão quando a luz estava tão próxima. Enzo passava a maior parte do tempo conversando com os residentes da casa, ouvindo suas histórias e garantindo que cada um deles se sentisse valorizado e amado. Ele descobriu que sua verdadeira vocação não era gerenciar empresas, mas cuidar de corações que estavam prestes a partir para a eternidade. Ele recuperou sua dignidade não através da vingança ou do retorno ao poder, mas através da paciência e da humildade de servir. Suas mãos, antes macias pela ociosidade, agora eram fortes e acolhedoras, capazes de segurar a mão de um estranho com a mesma ternura que ele deveria ter tido com sua mãe. A Casa Beatriz tornou-se um exemplo de compaixão em toda a região, mudando a percepção de muitos sobre o que realmente significa ter sucesso na vida. A última cena daquela tarde mostrava Enzo caminhando pelos corredores da mansão transformada, parando em cada leito para oferecer uma palavra de conforto. Ele chegou ao quarto de um senhor idoso, muito debilitado, que pedia água com uma voz quase inaudível devido à fraqueza extrema. Enzo não chamou as enfermeiras, nem olhou para o relógio para ver quanto tempo faltava para sua próxima tarefa. Ele mesmo pegou o copo, sustentou a cabeça do senhor com suavidade e o ajudou a beber cada gota da água fresca. "Bebe, meu pai. Esta água nunca vai acabar aqui", disse ele com um sussurro carregado de uma promessa que vinha do fundo de sua alma transformada. O jardineiro nunca o deixou, e agora Enzo era, ele mesmo, uma extensão daquela presença silenciosa e decidida que muda o mundo através do amor cotidiano. Os anos transformaram a antiga mansão em um verdadeiro jardim de esperança, onde o perfume das flores agora vencia qualquer lembrança do mofo da indiferença. Enzo envelheceu com a dignidade de quem encontrou sua verdadeira missão na terra, servindo aqueles que o mundo preferia esquecer. Sua rotina era simples e sagrada. Ele acordava antes do sol, cuidava das rosas que sua mãe tanto amava e passava o dia garantindo que cada copo de água servido na Casa Beatriz fosse um ato de amor. Ele não era mais o dono daquele lugar, mas o seu servidor mais dedicado, encontrando na paz dos idosos a cura para as feridas de seu próprio passado. O silêncio da casa não era mais o vazio do abandono, mas uma quietude preenchida por orações sussurradas e pelo som constante da água que nunca deixava de correr nas fontes do pátio. Enzo aprendeu que a vida não se mede pelo ouro que acumulamos, mas pelas vidas que tocamos com nossas mãos calejadas pelo serviço e pelo carinho. Em uma tarde de outono, quando o sol se punha pintando o céu de Curitiba com tons de cobre e violeta, Enzo sentou-se no banco de madeira, onde tudo começou a mudar. Ele segurava em suas mãos a lanterna que o jardineiro lhe deixara anos atrás, aquele objeto simples que nunca precisou de pilhas para iluminar suas noites mais escuras. Ao olhar para o portão da mansão, ele viu novamente o homem de macacão azul, parado exatamente como naquela noite de tempestade. O estranho não carregava mais a tesoura de poda, mas apenas um sorriso que parecia conter todo o perdão do universo em um único gesto. Enzo sentiu um alívio profundo, uma leveza que percorreu todo o seu ser, como se o peso final de sua culpa tivesse sido levado pelo vento fresco daquela tarde. O jardineiro apenas acenou suavemente e continuou seu caminho pela calçada, deixando para trás um rastro de paz que Enzo agora carregaria para sempre dentro de si. A história de Enzo nos ensina que a presença de Deus não se manifesta em grandes espetáculos ou milagres ruidosos,
mas na quietude de um copo de água oferecido com amor. A transformação real acontece quando escolhemos o caminho do arrependimento e da paciência, transformando nossas próprias dores em fontes de cura para os outros. O orgulho pode erguer mansões, mas somente a humildade pode transformá-las em lares onde a alma encontra descanso. Enzo perdeu tudo o que era passageiro para ganhar o que é eterno: a paz de uma consciência limpa e o privilégio de ser as mãos de Cristo no cotidiano. O destino de cada um de nós é moldado pelas decisões simples que tomamos quando ninguém está olhando, nos momentos em que a sede do outro clama pela nossa compaixão. Que possamos aprender a servir antes que a sede se torne silêncio, pois a verdadeira vida começa quando deixamos de viver apenas para nós mesmos. Se esta história tocou o seu coração e te lembrou que nunca é tarde para recomeçar e que a justiça de Deus se manifesta através da nossa transformação, apoie este vídeo com seu like. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre a força do perdão e da fé no cotidiano. Deixe nos comentários a palavra água, se você também acredita que o amor é a única fonte que pode saciar a sede de uma alma cansada. Sua interação ajuda a levar essa mensagem de esperança a quem mais precisa hoje. Obrigado por fazer parte desta caminhada espiritual conosco, e que a paz que Enzo encontrou no serviço também habite em seu lar e em suas decisões diárias.